Engenharia de variáveis. Então, o que é engenharia de variáveis? Vamos voltar aqui. Engenharia de variáveis é a arte de criar novas variáveis a partir das variáveis que a gente já tem, né? O que seria isso, né? Que pode parecer confuso. Vamos supor assim, eu tenho lá um campo de data. Então, o campo de data, propriamente dito, ele não faz sentido eu colocar ele no modelo de machine learning. Mas eu posso extrair dele, da data, eu posso extrair o mês, extrair o ano, extrair a hora do dia, o período do dia, né? Por exemplo, se eu tenho a variável idade. Às vezes, pode ser mais interessante, a variável idade ela é numérica. Tem aqui 50 anos de um cliente, por exemplo, 30 anos do outro cliente. Pode ser interessante, por exemplo, eu categorizar elas. Por exemplo, eu pego a média e crio faixas. Por exemplo, a idade é acima da média ou abaixo da média? Por exemplo, né? Ou pego os quartis, né? Entre o primeiro, essa idade está entre o primeiro e o segundo quartil, ou está entre o segundo e o terceiro quartil. Então, são várias formas que a gente pode... E para que isso? Tudo para tentar aumentar a capacidade preditiva do algoritmo de aprendizado de máquina, né? Se a gente pegar as variáveis originais e já der uma capacidade preditiva satisfatória, aí a gente nem precisa preocupar com a engenharia de variáveis. Mas, geralmente, na prática, a gente gasta um bom tempo aqui entendendo mesmo as variáveis, conversando com as áreas de negócio para entender as variáveis e ver, né, o que a gente pode extrair daquela variável. Por exemplo, lá onde eu trabalho é empresa de ferrovias, tem locomotivas que têm códigos. Por exemplo, aqui é o código da locomotiva. O código é composto por uma letra, dois números e mais um número. Aí, eu não me lembro bem o que era, mas eu lembro que eu consegui desmembrar isso aqui em três novas variáveis. Que a primeira letra era o tipo de carga que o trem estava transportando. Criei mais uma variável. Acho que os dois segundos números eram um dia da semana que o trem saiu. Então tinha diferença se o trem saiu, né, numa segunda ou num domingo. E o último dia eu acho que era se o trem estava indo para o porto ou voltando para o porto. Então eu criei outra variável, né? Então é isso que é engenharia de variáveis. A gente aproveitar o que a gente já tem para criar novas variáveis. Nós vamos ver alguns exemplos aqui agora. Então, esse diagrama aqui é bem interessante, que ele mostra assim, ó, os principais fatores de sucesso para o modelo. O modelo aqui na disciplina, né, é um modelo de aprendizado de máquina. Análise exploratória, 10%. Até acho que é mais, mas enfim, é o que o autor colocou. Limpeza de dados, né, ruídos, essas coisas, outliers. E olha só a engenharia de variáveis que esse autor colocou. É o que mais ele pesa mais do que escolher o algoritmo, olha só. É mais do que o dobro. E na prática, é isso, né? Às vezes a gente capricha tanto na engenharia de variáveis que a gente pode usar um algoritmo simples, fácil de explicar e dar uma capacidade preditiva bem satisfatória. Beleza. Ah, tá bom, Adele. Pode. A gente está no começo ainda, a gente tá na segunda aula. Beleza. Ok, então a gente viu a importância da engenharia de variáveis. Opa. Então, o que a gente pode fazer, né, da engenharia de variáveis? Uma coisa é a discretização de variável numérica. Quando a gente fala de discretização, é converter uma variável que é numérica, ou seja, quantitativa, em qualitativa. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha a variável renda do cliente. Pode ser que se eu colocar a renda direto no modelo, ele não consiga aprender, né, o suficiente para dar uma boa capacidade preditiva. Por exemplo, se eu quiser prever se o cliente é inadimplente ou não, né? Mas pode ser que se eu pegar o valor médio e criar uma nova variável, vamos supor que a média seja isso aqui, ó, 6.500. Então eu vou falar, essa linha aqui é menos do que 6.500, essa aqui é menos do que 6.500, essa aqui é mais do que 6.501, essa aqui é menos, né? Então pode ser que eu consiga separar melhor os clientes adimplentes dos clientes inadimplentes
uma vez que eu criei, né, faixas para isso mesmo, né? Para tentar separar melhor as variáveis do que eu usar a variável original. No melhor dos mundos, a gente vai pôr a variável renda lá e vamos ter uma ótima capacidade preditiva do algoritmo. Mas na prática, geralmente, é interessante a gente testar discretizando para ver o que acontece. Né? Aí a gente vai estar com os velhos ifs mesmo. If, a primeira linha é maior que a média, então escreve menor do que a média. Né? Só que no R a gente não faz isso linha por linha. Né? O R trabalha com os vetores. A gente faz um comando só e já vai fazer isso para todas as linhas. Então, esse é um passo da engenharia de variáveis que a gente pode fazer. Valores faltantes. Isso aqui é muito importante. Professor, licença rapidinho. Oi, claro. Uma dúvida ali. Eu tive uma situação em que eu fui tentar ajustar o modelo, fazendo um teste só, acompanhando as aulas no YouTube, de um modelo de Random Forest. E aí eu tinha variáveis que tinha mais de 75 categorias, sabe? Por exemplo, ali a renda tinha mais de 75 opções de renda. E aí ele deu um erro. Aí, nesse tipo de situação, eu tenho que fazer esses rangers, assim? Aí a sua variável, ela já estava categorizada já? Não. Ela estava, por exemplo, era um valor de declividade, sabe? Eu tinha mais de 75 opções de declividade, de valores de declividade. Sua variável, então, ela era uma variável qualitativa? Era numérica. Era numérica? Não, numérica não tem problema ter muita, não. Ah, é? Não, então tem acho que não. foi um erro. Entendi. Eu fiquei presa nisso, daí o que eu fiz? Eu transformei, eu usei esse artifício, né? Transformei em classes, né? De declividade. E aí deu certo. Aí rodou? E o erro que retornava era que tinha mais de 75. Mas, Aí eu fiquei com esse número na cabeça. Entendi. Não, mas para variável numérica, você não precisa se preocupar, não. Nesse problema, não. O que você tem que preocupar com variável numérica é o caso dos outliers. Né? Você tem valores muito atípicos, né? Seja para cima ou seja para baixo. A gente vai ver aqui na aula de hoje como que a gente trabalha com outliers também. Né? Entendi. Entendeu? Acho que pode ter sido algum erro de conversão. Isso que eu ia falar agora. Ó, sincronicidade, hein? Eu ia falar isso agora. Pode ser que quando você importou a base de dados, ele entendeu que a sua variável era uma variável categórica, mas na verdade ele entendeu errado. Era o R que você estava usando? Era o R. Então você poderia pôr tipo assim, ó. Eu importei do Power BI para o R. Aí eu não sei se é nesse pode caminho. ser. O que acontece muito? Às vezes o delimitador aqui de decimal, que o R é o contrário, né? É formato americano. Aqui seria vírgula. Vem trocado. Vem em formato brasileiro, que é o ponto. Aí o R entende como categórico. Aí você entra com o comando s.numeric Certo. e passa a sua variável aqui dentro. Posso abrir aqui, ó. Vamos supor assim, sua variável chama lá x1. Você importou ela, o R entendeu errado, né? Aí você vai falar assim, ó, x1 recebe o quê? s.numeric x1. Entendeu? Entendi. Aí você Então converte ela. foi isso. Provavelmente foi isso, pelo que você falou aí. Provavelmente foi isso. Legal, obrigada. De nada. É isso aí, pessoal. Dúvida igual a da Rafael, é bem interessante perguntar, né? Que a gente compartilha com a turma esses conhecimentos. É bem interessante. Tinha a dúvida do Fernando também. Não sei se o Fernando entrou. Quando chegar na hora, fica à vontade de perguntar também. Tô aqui. Beleza. Oi, Fernando. Beleza. Beleza. Sua dúvida encaixa aqui agora? Ou você quer deixar mais para frente? Não, ainda não. Deixa mais para antes do intervalo, depois do intervalo. Tá bom, beleza. Vamos tocando aqui. Então, tem um zumbido aí, pessoal. Tem que depois no mudo. É isso, valeu. Então, o que acontece às vezes? A gente pega uma variável, beleza, para o primeiro cliente eu tenho a renda dele, para o segundo cliente eu tenho a renda, e para o terceiro eu não tenho. E aí, como é que eu faço? Né? Então, tem várias abordagens para isso. Uma abordagem, se meu banco de dados for muito grande, eu removo essa linha.
tchau para ela. Não vou perder tempo com isso, não. Uma outra abordagem é eu calcular a média da renda, uma abordagem simples, né? Calcular a média e substituir o nulo pela média. Ou se a distribuição for muito assimétrica, eu pego a mediana, substituo o nulo pela mediana. Se for uma variável categórica, eu posso substituir pela moda, né? Assim, a moda é o valor que mais repete. Ou, por exemplo, aproveitando o que o José Alberto falou, vamos supor que eu tenho aqui no meu conjunto de dados a renda, né? R de renda, vários clientes, e esse aqui eu não sei a renda dele. Mas eu tenho uma outra coluna aqui, que é a escolaridade. Vamos supor assim, é escolaridade. Então eu tenho lá, tem superior ou não tem superior? Aí eu posso preencher baseado em outra variável. Por exemplo, eu posso pegar a renda média de quem tem nível superior e a renda média de quem não tem nível superior. E baseado nisso, eu vejo, esse cliente aqui que eu não tenho a renda dele, ele tem nível superior, sim ou não? Então, eu preencho a média, né, baseado nas características. Ou, mais complexo, a gente pode usar algoritmos de colocar essa variável aqui, por exemplo, eu ponho a venda como variável resposta e treino um algoritmo de machine learning para prever esses valores aqui, para mim, baseado em outras características, né? É uma forma mais complexa. É muito usado o Random Forest e o KNN para fazer esse tipo de preenchimento de dado faltante, mas a gente não vai ver essa abordagens aqui, não. Então, assim, o jeito mais simples, resumindo, né? O jeito mais simples, pôr a média, ou a mediana, ou a moda, essa variável for categórica, ou imputar a média ou a mediana, mas baseada em outra variável. Beleza? Beleza, ok. Professor, Oi, Zé, pode falar. qual a melhor estratégia para tratar o valor faltante? É claro que depende do contexto do problema, mas enfim, regra geral. Pois é, é complicado falar assim uma regra geral, porque é igual você falou, vai muito do contexto. Que, por exemplo, se a sua base, se a sua amostra for muito grande, você pode arrancar a linha, você tirar a linha toda, não pode atrapalhar em nada. Mas se você quiser preservar a linha, né? Então pode preencher com a média mesmo. O default de muitas bibliotecas, por exemplo, tem uma biblioteca que é o H2O, é uma biblioteca bem parruda mesmo para trabalhar com machine learning. A gente consegue até usar ela pelo R, eu uso bastante também. Se ela vê um dado faltante e você não passar como que você quer preencher ele, ela já imputa a média. Ela vai com a média já. Então, não tem um jeito melhor, né? É experimentação. Tem o mais simples, que é a média. Agora tem um jeito mais complexo, que é usando um algoritmo, que é o algoritmo que a Rafaela falou, que é o Random Forest. É assim, ó, você carrega a biblioteca chama Random Forest. E tem um comando aqui dentro que chama rf input. Ele vai usar o Random Forest, ou seja, um conjunto de árvores de decisões para preencher esse dado faltante. Eu vou pôr aqui no chat um vídeo sensacional explicando isso. O canal chama StatQuest Random Forest. Random Forest Missing Values. É em inglês, mas dá para pôr legenda. Esse é o jeito mais avançado que tem para você perceber os dados faltantes. Então, o melhor jeito não dá para falar, mas o jeito mais simples é pôr a média e o jeito mais complexo é você usar um algoritmo de machine learning como o Random Forest para preencher. A vantagem é que o R está tudo mastigado para a gente. Viu? Com uma linha de comando, RS input, eu passo meus dados aqui dentro e ele já preenche para mim. Pronto. Então, é muito simples. O segredo é entender o que ele está fazendo por trás, que é o mais importante, né? A teoria, assim. Show de bola, pessoal. Agora aqui, a redução de cardinalidade. Que, por exemplo,
Cardinalidade é a quantidade de níveis categóricos que uma variável, né, qualitativa pode ter. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem no nosso banco de dados a escolaridade do cliente. Superior, segundo grau, mestrado, doutorado, primário. Só que o que acontece? Até de experiência prática minha, muitas das vezes o algoritmo aprende melhor se a gente simplesmente falar se aquela pessoa tem superior ou não tem. Então, de vários níveis categóricos, a gente resumiu para 2. Possui superior ou não possui superior. Simples assim. Né? E isso pode aumentar incrivelmente, magicamente, a capacidade preditiva do algoritmo. Simples ações assim. Mas é aquela coisa, no melhor dos mundos, a gente põe a variável original e ela já vai, né, ser boa. Mas é interessante a gente tentar reduzir a cardinalidade. Qual que é o problema com a cardinalidade? O tamanho da amostra, nosso N. Quanto maior a amostra, menos a gente tem que preocupar com o número de cardinalidade. A gente pode pôr aí, por exemplo, para garantir 10 observações para cada nível categórico. É que a gente chama de graus de liberdade, né? Então, se tiver 10 linhas para cada nível categórico, que é a hora de virar dummy, né? Ela vai consumir graus de liberdade. Então, enfim, é mais prático, às vezes, muitas das vezes, converter para reduzir a cardinalidade. Beleza? Variáveis temporais. Isso aqui é muito interessante. Dá para fazer muita coisa. Então, por exemplo, de uma simples variável, aqui é claro que o banco de dados tem que estar ordenado em ordem temporal para poder fazer isso, senão não vai fazer muito sentido. Ou pelo menos ter a coluna de data-hora lá. Então, de uma coluna data-hora, o que eu consigo extrair dela? Eu consigo extrair o ano, olha só, mais uma variável. Será que tem algum padrão, né, entre os anos, alguma tendência? Eu consigo extrair o mês. Será que tem alguma sazonalidade, né? Será que eu vendo mais em algum mês? Consigo extrair o dia da semana, se foi uma segunda, se foi uma terça. Consigo extrair o período do dia, porque eu tenho a hora aqui. Então, eu posso converter em tarde e noite, por exemplo, e manhã. Posso pegar a tendência linear, a tendência quadrática, né? A tendência linear é caso a tendência, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de vendas. Se as vendas estiverem assim, no gráfico, né? É sinal que em formato de reta é uma tendência linear. Agora, caso as vendas estejam em formato de parábola, por exemplo, assim, já é uma tendência, ou, né, com a concavidade invertida, é sinal que a tendência é quadrática. Enfim, são alguns detalhes matemáticos. Na prática, a gente vai pegando. E a hora? Então, você vê, né, olha, de uma variável, quantas variáveis que a gente conseguiu criar? Aí todas as variáveis vão ser úteis? Pode ser que sim ou pode ser que não. Tem que testar. Por isso que a gente volta até no nome, né? Ciência de dados, né? O que é ciência? Experimentação, né? Observação e experimentação. Então, a gente tem que experimentar. Por isso que raramente tem o melhor modo de fazer as coisas. Quando a gente fala de data mining, né? Em ciência de dados. É experimentação mesmo. A gente conhecer a teoria e ir aplicando o conteúdo que a gente foi pegando. Beleza. Aqui foi alguma dúvida, pessoal, nessa parte de variáveis temporais? Porque é muito útil isso aqui. Geralmente, incrementa muito a capacidade preditiva do algoritmo. Que aqui ele captura, né, padrões sazonais com mês, captura padrão do dia da semana. Eu já fiz um modelo de cobrança, por exemplo, assim, a gente recebia o call center recebia o mail. Eu trabalhava numa empresa de call center antigamente. E desse e-mail, ao invés de sair ligando aleatório para os clientes, rodava um algoritmo de machine learning, gerando a probabilidade do cliente negociar a dívida naquela ligação, dada várias características, né, vários X. Então, o que eu consegui entregar? Eu consegui entregar o melhor dia da semana, o melhor período do dia, a melhor hora e a melhor quinzena do mês para cobrar desse cliente. Então, ou seja, essa configuração maximiza a probabilidade de quando o atendente ligar, o cliente topar fazer pagar a dívida, né, negociar a dívida. Então, as variáveis temporais são bem interessantes quando a gente tem um campo de dados.
O campo de data em si não entra para o modelo, não faz sentido para ele. A gente consegue extrair variáveis dele. Agora aqui, a gente vai aprender como a gente Na encodifica. anterior, você poderia explicar um pouquinho melhor essa tendência linear e tendência quadrática? Tá, beleza. Na verdade, é bem simples, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Vamos supor assim, ó, quer ver? Deixa eu abrir o Excel aqui. Ótima pergunta. Parece complicado, mas na prática ela é mais simples do que parece. Vamos supor assim, ó, a gente tem nossas vendas, né? Essas vendas vai variando. Vou pôr aqui um aleatório aqui. Variando entre 100 e 100 mil. Ok. O que seria... Aí eu vou plotar elas. Ficou meio esquisitão porque eu gerei aleatório os dados. Mas, enfim, o que seria a tendência linear? É simplesmente eu fazer isso aqui, ó. Por quê? Ele vai capturando o padrão nos dados ao longo do tempo. E já a tendência quadrática, eu elevo a tendência linear ao quadrado. Ó. Aí ele vai capturar o padrão não linear das minhas vendas, né? Supondo que minhas vendas têm aquele formato de parábola que eu comentei, né? Aqui nesse caso aqui está mais para uma tendência cúbica, que eu nunca vi na prática. Aqui, ó, quer ver? A gente pode já fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui com esses dados que eu gerei completamente do nada. Deixa eu pôr um polinômio de ordem 3 aqui. Não deu não. Ó. Aqui seria, para modelar esses dados completamente aleatórios aqui, ó, ele teria uma tendência elevada à quarta potência. Então, assim, na prática a gente não vê isso não. Quarta potência. Bom, eu nunca vi. Eu gosto muito de séries temporais. Então, o que seria uma tendência elevada à quarta? É esse aqui, ó. Eu pego a tendência linear e elevo a 4. Então, aqui, se eu adicionasse outra linha, ela iria capturando, né, esse padrão aqui. Vamos até fazer o teste. Eu não sei se essa aqui é a mesma, mas enfim, parece que, né, ele acompanhou. Então, baseado nisso, a gente poderia tentar prever as próximas vendas. Mas eu recomendo bastante dar uma estudada em séries temporais, que é uma área bem interessante. Eu acho que aqui na disciplina a gente não vai ver, porque ele é um pouquinho complexo. Até a parte da matemática dela é um pouquinho complexa. Mas acho que no meu canal mesmo tem a parte de séries temporais. Deixa eu compartilhar aqui. Não, mas lá é mais avançado. Enfim, o que eu sugiro? Eu vou compartilhar com vocês um livro sobre séries temporais. Deixa eu anotar aqui. Compartilhar. Eu tenho um livro que ele é online. Ele nem existe físico, mas ele é muito bom. Sobre séries temporais. Beleza. Então tá, Fernando, depois eu vou compartilhar, tá? Esse livro aí, que vai ficar melhor. Vai ficar mais claro. Sim. Vai te ajudar. Beleza. Tá passando, vamos lá. Isso, tá. Vamos voltar para aqui, ó. Igual eu comentei, quando a gente trabalha com modelos de machine learning, muitos deles não aceitam texto, né? Por exemplo, a árvore de decisão aceita, mas a regressão já não aceita. Então, a gente tem que converter um valor que é texto para numérico. Então, como que a gente faz essas conversões? Por que a gente converte? Porque tem cálculos, né, entre matrizes e tal, que na hora de calcular, eu não posso ter uma palavra aqui, né? Eu tenho que ter um número para executar os cálculos. Enfim, então, vamos supor que na nossa base de dados, a gente tem a variável glicose, que ela assume os valores nula,
baixa, média ou alta. Então, olha só, ela é uma qualitativa ordinal. Então, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Quando for nula, chama de 0. Quando for baixa, chama de 1. Quando for média, chama de 2. E quando for alta, chama de 3. Que é exatamente o que foi a Rafaela, né? Que acho que ela comentou, né, sobre essa encodificação. E agora, quando uma variável ela é qualitativa nominal com 2 valores, masculino e feminino. Aí é fácil. Ou vai ser 0 quando for masculino, ou 1 quando for feminino, ou vice-versa. 1 quando for masculino e 0 quando for feminino. Né? Não vai influenciar em nada. É só para indicar para o algoritmo que mudou o gênero do cliente. Às vezes, para a gente direcionar alguma promoção, coisa assim. E quando é uma variável qualitativa nominal com mais de 2 valores? Por exemplo, vamos supor que a gente tem a variável estado civil, que pode assumir solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Aí a gente pode criar 4 novas variáveis binárias. Então, solteiro, 0 se ele não for solteiro, ou 1 se ele for solteiro. Casado, 0 se ele for casado e 1 se ele não for casado. E é óbvio que se for 1 aqui em casado, todos os outros vão ser 0. Né? Eu até coloquei um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar essa base de dados aqui, pequenininha, essa linha, onde a glicose é baixa, o sexo é masculino e o estado civil é solteiro. Vamos usar essas regrinhas aqui de encodificação para essas 3 colunas. Então, a glicose é baixa. Glicose baixa, nós vimos que é aqui, ó. Glicose baixa assume o valor 1. Ó, ok. Ela é do gênero masculino. Masculino assume o valor 0. E agora o estado civil, ele é solteiro. Então, nós criamos 4 novas colunas. Ó. Aqui é só para indicar o estado civil dele. Como ele é solteiro, eu vou marcar 1 aqui e 0 nas demais. Se ele fosse casado, eu ia marcar 0 aqui em solteiro, 1 em casado e 0 nas demais. Né? E a mesma lógica até o viúvo. Beleza. Só aqui devo pegar essa parte aqui de codificação? Professor, a gente faz esse esquema para fugir da ideia de dar peso, atribuir peso? Porque quando a gente tem uma variável qualitativa ordinal ali, quando é nula é o mais baixo, né? Quando é alta é o mais alto, né? De 0 a 3. Aí se eu fizesse isso para nominal, que é solteira, viúvo, eu estaria atribuindo peso a ele, se eu fizesse esse mesmo esquema? Não. Quando na verdade não tem? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não. Aqui é só você indicar para o algoritmo para ele aprender o padrão. Vamos supor assim, que a gente está querendo prever se esse paciente tem, vamos supor diabetes. Diabetes sim ou não? Então, ele vai aprender os padrões. Um solteiro tem mais probabilidade de ter diabetes do que um casado, divorciado ou viúvo. Um casado tem mais ou menos probabilidade de ter diabetes do que um solteiro, divorciado ou viúvo. Entendeu? Um homem é mais propenso a ter determinado tipo de doença do que mulheres, por exemplo. Então, é só para o algoritmo aprender. Entendeu? Não tem a ver com peso, não, nessa parte aqui. Entendi. Tá bom? Agora, pessoal... Ô, Myron. Oi, Aline, pode falar. Eu fiquei com a mesma dúvida que ela. Assim, no caso de ser solteiro, casado ou divorciado, teria algum problema de eu colocar 1, 2 ou 3 e manter com a mesma variável, na mesma coluna? Boa pergunta, excelente. Sim, teria problema, porque ela é uma variável qualitativa nominal, ela não é ordinal. Ou seja, não existe uma hierarquia aqui entre os dados. Tipo assim, qual que é primeiro? Solteiro, casado, divorciado ou viúvo? Entendeu? A gente não consegue ranquear. Você poderia fazer exatamente isso com a variável glicose, porque ela é original. Né? Então eu posso aproveitar a ordem dela para fazer isso. 0, 1, 2 e 3. Aí pode. Aí se a glicose da pessoa aqui fosse alta, por exemplo, a gente viu que alta é o 3, né? Aí sim. Aí em vez de pôr 1 aqui, eu poderia pôr 3.
Aí sim. Então, o que vai depender, essa variável qualitativa, ela é original, aí pode fazer dessa forma, mas se ela for nominal, já não faz sentido a gente fazer direto. Tá? Aí tem que fazer dessa forma aqui, ó, criar novas variáveis binárias para cada nível categórico que tem. Dessas duas formas aqui. Ah, agora eu entendi. Beleza? Então, tá bom. Então, ok, pessoal, eu vou passando e se for surgindo dúvidas, vocês vão me acionando. Agora, uma coisa interessante. O que acontece? Às vezes a gente tem muitas variáveis no nosso conjunto de dados e poucas linhas. Então, o que a gente pode fazer? Eu consigo combinar essas variáveis e reduzir a dimensão dos dados. Então, por exemplo, é um algoritmo que se chama PCA, Principal Component Analysis, ou análise de componentes principais, onde ele vai fazer alguns passos matriciais aqui, que a gente não vai entrar no detalhe, mas ele consegue transformar essas 4 variáveis aqui em duas dimensões. Aqui nós temos 4 dimensões, né? Até mesmo para a gente ver um gráfico. A gente não consegue ver em mais de 3 dimensões, né? O ser humano. Então, se eu quiser ver um gráfico entre essas variáveis aqui com a variável resposta, eu consigo. Agora que eu já consigo, eu tenho 2 dimensões. Então, o que esse algoritmo da PCA faz? Ele captura o padrão existente em todas as variáveis e reduz a dimensão dos dados. Então, aqui eu tinha 4 dimensões e agora eu tenho 2. Olha que interessante. E essas 2 dimensões conseguiram absorver, olha aqui, ó, 97% do padrão existente aqui. Então, se eu quiser prever o tipo de íris que usando essas 2 dimensões, ao invés de usar as 4 variáveis originais, eu consigo. Posso usar. O que é ruim? É para interpretar. Né? Interpretar aqui é bem mais difícil do que eu interpretar as variáveis originais. Eu até pus um exemplo aqui embaixo, ó, de um artigo que eu escrevi que eu usei isso. Vê exemplo em utilizando a aprendizagem de máquina para predizer falhas na ferrovias, página 17. Então, aqui é um link que eu gerei um gráfico bem interessante. Eu vou até mostrar para vocês. É um estudo de caso que eu fiz lá no trabalho que eu transformei em artigo. Deixa eu ver se ele vai abrir, né? O slide share. Está carregando. De toda forma, eu tenho ele aqui. Acho mais fácil abrir ele direto. Automática, ver ali. Artigo. Isso. Página 17, né? Coloquei. Isso. Então, olha que interessante. Eu tinha 32 variáveis preditoras do meu modelo. Eu tinha que prever se daqui a 12 horas ia ocorrer uma temperatura crítica no trilho ou se não ia ocorrer. Então, como que eu faço para ver se minhas variáveis estão separando bem as classes, né? Que minhas variáveis preditoras têm que ser capazes de separar os eventos de temperatura crítica de temperatura não crítica. Só que com 32 variáveis, como que eu vou ver? Não tem como. Então, eu apliquei aquele algoritmo e reduzi 32 variáveis para 3 dimensões. Então, olha só. Então, eu consigo ver a dimensão 1 aqui, no eixo X, a dimensão 2 no eixo Y, e a dimensão 3 no eixo Z. Então, a gente vê que está até razoável. Olha, neste baixo é mais fácil de ver. Né? Os pontinhos verdes desse gráfico de dispersão são os eventos, cada ponto é uma linha da base de dados. Né? Os eventos verdes são quando ocorreram a temperatura crítica. A gente vê que eles estão bem agrupados aqui. Né? Alguns estão mais longe. Mas o que isso aqui diz para a gente? Que como minhas variáveis separam bem os 2 eventos, eu consigo prever esses eventos. Né? Então, é interessante, às vezes, a gente aplicar aquela PCA para poder visualizar. Né? Só para poder gerar esse gráfico aqui, que também poderia ser em 2 dimensões, mas eu gerei em 3 dimensões. Depois que quem tiver interesse em ver esse artigo, eu posso compartilhar
E tem ele no YouTube também. Que quando eu apresentei no congresso, foi online o congresso por causa da pandemia, e ficou no YouTube. Depois eu vou mandar para vocês. Vou até anotar aqui também, porque é interessante para o aprendizado. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Vou voltar para o PowerPoint. Então, ok, tem esse algoritmo aqui. Aí a gente pode ver que a aula de hoje é mais técnica, né? Então, às vezes é mais exaustivo. Mas é a parte que a gente usa na prática mesmo. Beleza, então, conclusão dessa segunda aula. Nós vimos a importância da engenharia de variáveis para a capacidade preditiva do algoritmo, né? Nós vimos como aplicar uma discretização de uma variável numérica, né, que é quando a gente transforma uma variável numérica em níveis categóricos. Nós vimos abordagens simples e complexas para trabalhar com dados faltantes. Nós vimos sobre redução de cardinalidade. Nós vimos sobre variáveis temporais, né, que são aquelas tendências, extrair o mês para pegar a sazonalidade, enfim. Nós vimos como encodificar variáveis categóricas, qualitativas, né, ordinais e nominais. Nós vimos sobre redução de dimensionalidade com o algoritmo da PCA. Né? Pessoal, aqui vocês querem que volta em algum tópico? A gente pode seguir, que agora já ficou mais técnico, né? Talvez surjam mais dúvidas. Mas depois a gente vai seguindo. Que o próximo aqui já é análise exploratória de dados. Aí é legal, essa parte aqui é legal. Deixa eu ver. Tá. Então, vamos seguir aqui então.